Bem-vindo a mais um Pod Saúde, eu sou Renato Munhoz, tá começando aqui agora um novo episódio e hoje nós vamos falar aqui sobre saúde do trato gastrointestinal. No episódio de hoje nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Matos, e o Dr. Gustavo Matos, que é médico formado pelo Centro Universitário Baurão de Mauá, especialista em cirurgia geral pela AMB, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pós-graduado em nutrologia pela Abram, atua com foco na área de medicina integrativa e ciência da longevidade. Além disso, nós temos uma curiosidade. O Dr. Gustavo é celíaco desde o primeiro ano de idade. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Matos. Muito obrigado, prazer pelo convite, bater um papo aqui, tentar desmistificar algumas coisas, falar sobre a saúde intestinal, que muitas vezes acaba ficando de lado, então por isso é tão importante abordar esse tema, falar um pouquinho sobre intestino, sobre patologias comuns e fazer com que o conhecimento seja difundido e as pessoas procurem mais a área da saúde para fazer os diagnósticos precoces e ter esse tratamento adequado. Maravilha. Nós estamos aqui também com o anfitrião Rogério Carvalho, que me acompanha aqui. Seja bem-vindo também. Obrigado, doutor. Que assunto, hein, nós temos hoje? Hoje nós temos um conteúdo. Obrigado, doutor. Você tem pergunta? Não, agora tem não. Muitas aqui. Tenho muitas também. Eu vou deixar você fazer a primeira, mas porque realmente esse é um assunto urgente e necessário e que as pessoas, eu não sei se o senhor percebe isso dentro da sua clínica, dentro da sua área de consulta e de tratamento, se o senhor percebe que é real que as pessoas estão se preocupando mais com isso ou continua sendo um caso muito negligenciado? Infelizmente, ainda tem uma negligência muito grande, existem muitos tabus em relação a alguns exames, alguns diagnósticos. As pessoas procuram muitas vezes quando estão com uma sintomatologia já muito pronunciada. Recentemente tivemos pessoas ilustres, aí, famosos, né? O próprio nosso Pelé acabou falecendo do câncer de cólon. E isso mostra como ainda é negligenciado, mesmo em 2023, onde temos um excelente acesso aos meios de saúde, as pessoas ainda deixam a desejar nessa parte, porque, como eu falei, né, o intestino, ele tá lá dentro, ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, as pessoas vão procurar muitas vezes um tratamento estético, uma cirurgia plástica e deixam de cuidar da parte intestinal, que é tão importante, que vai fazer com que você tenha realmente a absorção dos nutrientes, você vai ter uma melhora na cognição, na qualidade de vida, por isso é tão importante cuidar, fazer essa investigação, fazer o tratamento, tudo isso é muito importante e fica muito negligenciado ainda nos dias de hoje. O intestino, pra gente começar aqui já, acho que a gente tem que trazer bastante peso, porque você comentou algumas informações aqui, a gente estava conversando nos bastidores. Fala pra gente a importância do intestino. Algumas informações assim que as pessoas, como eu te perguntei, não sabem, e pra gente realmente trazer essa importância para esse órgão, por favor. Bom, falar em trato gastrointestinal, a gente tem que lembrar que ele vai da boca ao ânus, então olha o tamanho desse órgão, né? Depois da pele, é o segundo órgão em tamanho, né, em proporção no corpo humano. Então a gente sabe que desde a mastigação, problemas odontológicos podem estar associados a patologias como, inclusive, patologias cardíacas, infarto, AVC, a absorção dos nutrientes pode estar associado a problemas neurodegenerativos como a absorção de vitaminas, como a vitamina B12, e fora as outras patologias que acabam tendo desfecho grave no Brasil, como o câncer gástrico, né, que é muito mais prevalente em homem, né, mas também é prevalente em mulher, e o câncer de cólon. Por isso é muito importante você cuidar dessa parte intestinal, porque você vai impactar positivamente ou negativamente em outros sistemas do corpo, como o cérebro, como desempenho na atividade física, e as pessoas realmente acabam deixando de lado a parte intestinal, não fazem exames de rotina, de screening, por isso é importante cuidar e frequentar um profissional que acabe sendo integrativo, que às vezes não precisa nem ser um gastro ou um cirurgião como eu, mas que tem esse olhar na saúde intestinal. Uhum. E como que seria assim, que a gente, um check-up anual é o indicado?
Varia um pouquinho, assim, principalmente a partir dos 45 anos, é muito importante a realização de exames que a gente chama de exames de imagem, né? Então, seriam a endoscopia, a colonoscopia, são exames que são fundamentais, porque que eu brinco. Um dos poucos exames que acaba sendo preventivo é a colonoscopia e a endoscopia, porque você pode pegar lesões que são pré-malignas, por exemplo, no cólon. A colonoscopia você consegue retirar um pólipo, que isso pode desenvolver, pode degenerar e se tornar um câncer numa fase muito inicial. Diferentemente de por exemplo, um exame de mama, né, uma ultrassom de mama, uma mamografia, o diagnóstico nunca é um diagnóstico preventivo, é sim um diagnóstico já de uma doença precoce. Você vai pegar quando a doença já está. Ultrassom de próstata, mesma coisa. Você vai fazer um diagnóstico, muitas vezes, inicial da doença, mas não vai prevenir. Então, algumas patologias do trato gastrointestinal, você consegue pegar o diagnóstico antes, no caso oncológico, antes dele se desenvolver. No esôfago, por exemplo, pessoas com refluxo, que às vezes a pessoa tem uma queixa, aquela pirose, e fala, vou tomar o omeprazol, o remedinho ali da farmácia, o farmacêutico, o vizinho toma, vou tomar também. E isso vai passando anos, a pessoa pode ter uma úlcera que vai desenvolver, vai degenerar e se tornar um câncer. O próprio refluxo, ele leva a degeneração no esôfago, que a gente chama de esôfago de Barrett, e isso é uma lesão pré-maligna que precisa de uma terapêutica adequada para evitar que ele tenha um câncer esofágico. Por isso é importante ver sintoma do paciente, ir atrás da queixa, não falar assim, não, esse paciente, isso aqui não é nada. Os médicos também, muitas vezes, acreditarem na sintomatologia do paciente. Muitas vezes o paciente, eu brinco na doença celíaca, por ser que é a doença que eu carrego aqui há 40 anos, ela é uma doença que a gente brinca, fala que é uma doença camaleão, ela pode se manifestar de diferentes formas. Então, já atendi pacientes no consultório que passaram por inúmeros profissionais e eram tidos como pacientes psiquiátricos, que as queixas não batiam. E aí, quando você leva a sério, quando você acolhe o paciente, vai atrás da queixa e faz os exames corretos, você pega uma doença dessa. Então, por isso que é importante você acolher, fazer uma rotina, o paciente, se tiver sintomatologia, procurar um profissional adequado, não às vezes absorver um diagnóstico de uma doença que ele falou, olha, isso aqui acho que o médico me deu esse diagnóstico, mas talvez não seja isso, ter uma segunda opinião e realmente sair satisfeito com o que você está ouvindo e melhor da sua qualidade de vida, e isso passa realmente por uma melhora na saúde do trato gastrointestinal. Legal, e assim, eu quero provocar vocês aí, porque a deixar de procrastinar e cuidar realmente da saúde, porque a gente sabe. Se você não sabe, as pessoas que estão à sua volta, elas valorizam você, elas sabem o tanto que você é importante. E o primeiro passo é ter o conhecimento. Você está assistindo o podcast aqui, você está adquirindo isso aí. O segundo passo é a ação. A gente é patrocinado pelo Cartão Nação Saúde aqui, Vitor, que é exatamente isso. A gente quer que as pessoas utilizem para ter esse conhecimento, né? Saber que tem alguma coisa. E aí, quando você comentou sobre a doença celíaca, o que é a doença celíaca e por que assim, é tão difícil de diagnosticar, né? Existem pessoas que ficam tanto tempo assim sem saber que tem. Voltando um pouquinho, você falou de check-up, eu brinco, né? A pessoa compra um carro 0 km com 6 meses, né? Nem, às vezes menos, revisão a cada 6 meses, revisão. E a seu corpo, que é a máquina que você vai carregar a vida inteira, você começar a fazer revisão com 50, 60 anos. Então, é muito comum isso, né? Principalmente o homem, né? O indivíduo do sexo masculino, muitas vezes, o primeiro check-up dele é quando ele já está com alguma doença que muitas vezes o desfecho pode ser irreversível. Então, por isso que é importante você ter esse acesso, ter um médico para chamar de seu, procurar os profissionais, fazer os exames adequados, a prevenção. Hoje a medicina é uma medicina de precisão, que eu falo, né? A gente consegue, com os exames, tratar e fazer uma coisa muito personalizada para cada paciente. Agora, falando um pouquinho da doença celíaca, bom, o que é a doença celíaca? Para quem não sabe, doença celíaca é uma doença autoimune, ou seja, tem um componente de imunidade, onde as pessoas que consomem a proteína do glúten, que é a gliadina,
vão desenvolver essas reações imunológicas atacando o próprio intestino, fazendo lesões intestinais, transformando essa mucosa do intestino, a parede do intestino lá dentro, uma mucosa careca que a gente fala, né? Ela vai perdendo a capacidade de absorção de nutrientes, fazendo com que a pessoa tenha, principalmente na fase mais inicial, na infância, a gente chama de manifestação intestinal, que é diarreia, baixo crescimento, estufamento, gases, barriga inchada. Então, essa seria a forma intestinal da doença celíaca, porque as manifestações se baseiam praticamente no trato gastrointestinal. Porém, na fase adulta, a doença celíaca se manifesta muitas vezes com pouquíssimos sintomas, que a gente chama de oligossintomáticos. E esses sintomas, muitas vezes, não estão relacionados ao intestino. As pessoas podem ter inúmeros outros sintomas, como, por exemplo, depressão, falta na clareza das ideias, que a gente chama de brain fog, né? Então a pessoa não consegue raciocinar corretamente, defeito no esmalte dentário, mulher com abortamento de repetição, outras patologias autoimunes. É muito comum essas doenças autoimunes andarem de mãos dadas. Então, existe uma patologia da tireoide, que é uma doença autoimune da tireoide, que chama tireoidite de Hashimoto. 30% dos pacientes celíacos podem ter a tireoidite de Hashimoto. Então, os sintomas são muito variados e a gente brinca, né? Fala que a doença celíaca é a doença camaleão, porque ela pode se manifestar de inúmeras formas, principalmente na fase adulta, e isso faz com que o paciente celíaco na fase adulta possa permanecer por 7 anos sofrendo de sintomas até chegar num profissional que vai fazer o diagnóstico. Então, é uma doença pouco diagnosticada, né, pouco pensada ainda, uma doença que a descrição é de 1943, é uma doença relativamente recente, então tantos profissionais muitas vezes não estão habituados e faz com que as pessoas às vezes não pensem nela e impacta na saúde como um todo, porque o principal desfecho da doença celíaca é o linfoma, um câncer, né, do intestino. Então, por isso que é importante o cuidado, o tratamento correto, que é o tratamento, não tem um medicamento para isso. O único tratamento para a doença celíaca é a isenção, né, é não consumir os produtos com glúten e derivados na dieta. Então, a doença celíaca é isso aí. Doutor, hoje a gente percebe que tem crescido no meio das pessoas essa que tem até virado até moda, né? Não sou intolerante a glúten e lactose. E a quantidade de produtos que tem surgido com zero lactose, zero glúten. Dentro dessa concepção da doença, né? Do CID, da doença, existe uma diferença das pessoas que são consideradas intolerantes? Não, eu só me sinto mal, eu só tenho algum efeito. Ou todo mundo que é intolerante é celíaco? Como é que funciona essa distinção entre as pessoas? Excelente pergunta, Rogério. A gente sabe que a população, no geral, 1% apenas da população é celíaco. Ou seja, tem essa alteração genética que vai desencadear a formação dos autoanticorpos que lesa o intestino, que tem a lesão tecidual no intestino, que você vai fazer a biópsia e vai ver lá que tem alterações degenerativas nessa biópsia. Porém, se a gente somar uma outra patologia que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca, a população que sofre de todos esses sintomas beira até 30% da população, que é muito alto. Qual a diferenciação entre a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaco? A sensibilidade ao glúten, a pessoa não tem a doença autoimune, ou seja, não tem lesão no intestino. Você faz uma biópsia, os marcadores são normais, não tem nenhuma alteração, porém a pessoa sofre dos mesmos sintomas, que podem ser desde os sintomas extraintestinais, como enxaqueca, né? Tem um estudo bem interessante na Itália, 30% dos pacientes no ambulatório de enxaqueca tinham sensibilidade ao glúten ou eram celíacos. Quando você retirou o glúten, você tirou esse marcador inflamatório, né, e melhorou a sintomatologia, inclusive extraintestinal. E isso aumentou muito o mercado. O mercado que mais cresce hoje no Brasil alimentício é o sem glúten, sem lactose, que eu falo. Porque as pessoas notam a melhora de várias outras patologias quando você tira esse
processo inflamatório que o glúten representa. Então, mulheres com endometriose têm trabalhos mostrando que tem uma melhora. Outras patologias, mesmo quem não é celíaco, mas tem uma tireoidite de Hashimoto, uma outra doença autoimune, você acaba melhorando porque o glúten tem esse potencial de inflamação, de aumento da permeabilidade intestinal. O que é isso? O intestino funciona como se fosse uma peneira. E o glúten, ele vai alterar uma proteína lá que aumenta a absorção. Então, fica como se fosse uma tripa rala, né? Fica tudo permeável. E isso faz com que a pessoa comece a produzir outros marcadores inflamatórios, piorando as outras doenças. Por isso que esse mercado está cada vez com um nicho maior. Lógico, tem um pouco de moda, tem um pouco de sensacionalismo, mas 30%, 40% da população se beneficia quando acaba tirando o glúten da dieta. Então, uma recomendação é, mesmo que eu não seja celíaco, né? Mesmo que eu não tenha essa sensibilidade, é diminuir o consumo de glúten. Porque a carga de glúten que nós temos hoje na dieta é muito alta, né? E mesmo o glúten atual é um glúten que tem o trigo de hoje, ele tem uma carga de glúten muito maior do que o trigo de 40, 30 anos atrás. Ele foi melhorado geneticamente para ter mais gliadina, ter mais essa elasticidade. Então isso acaba sendo deletério para muitas pessoas. Vai ser para todo mundo? Tem pessoa que tolera super bem? Tem, por isso que é importante a gente avaliar as individualidades e ver o fator inflamatório, como o paciente está, se tem alguma outra patologia, e aí personalizar e fazer uma nutrição específica para cada um. Não tem uma receita de bolo. E qual que é a sua percepção assim, dos pacientes, né, que mais te procuram? É para solucionar qual tipo de problema? Assim, o número 1. Bom, trabalho muito com obesidade, acho que o número 1 é a obesidade, e eu falo que a obesidade começa no intestino, né, desde a permeabilidade intestinal, processo inflamatório. Então, hoje eu lido muito com obesidade porque é uma das patologias que mais cresce no mundo hoje, né. Se você pegar alguns estudos, chegam a 60% da população com sobrepeso e obesidade, então é muita gente, e esse processo inflamatório intestinal está muito associado. E depois doença celíaca, eu acabo atendendo muitas pessoas com doença celíaca, por ser celíaco, por poder transmitir também a minha realidade para o paciente, né? Ele acaba se sentindo confortável, muitas vezes passa por outros profissionais que até sabem muito sobre doença celíaca, mas não conseguem transmitir essa realidade, porque é muito difícil você imprimir o que o paciente deve seguir, né? Só para as pessoas entenderem, não é só não comer o trigo, né? Você tem que tirar a isenção total dos alimentos. Então, existe uma coisa que chama contaminação cruzada. O que é? Se eu pegar uma colher, mexer um macarrão que está sendo cozido com glúten e mexer um outro macarrão que é sem glúten, eu contaminei esse macarrão. Uma fritadeira de batata frita, fritou essa batata frita, mas fritou um pastel antes, essa batata frita contém glúten. Então, passar esses pormenores para a pessoa saber que não é só realmente não comer o glúten, olhar rótulos, saber que existem, infelizmente, produtos rotulados erradamente aqui no Brasil, que a pessoa coloca não contém glúten, aí coloca pode conter trigo, ou seja, e aí? Então, assim, tem que transmitir essa realidade para o paciente, então eu acabo pegando muitas pessoas celíacas. E as neoplasias, tanto de cólon, quanto neoplasia gástrica, doenças diverticulares, doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite, acabam também sendo patologias que são muito persistentes no consultório. E a gastrite, né? A gastrite atrófica, muito comum hoje em dia, cada vez mais comum no nosso meio. Então, são as patologias que acho que acabo mais atendendo. Só para a gente concluir a parte da doença celíaca, ela tem cura? Desculpa, a doença celíaca é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica, e ela existe um processo que a gente chama de remissão. O que é isso? As pessoas que têm a doença celíaca têm que retirar todo o glúten da dieta, e esse é o tratamento para o resto da vida. Existem várias pesquisas aí, alguns laboratórios grandes tentando desenvolver terapias, mas até o momento a terapia, o tratamento adequado é a retirada do glúten para o resto da vida. Não tem um medicamento, nada que eu vou fazer para reverter esse processo. Doutor, eu acredito, ouvindo o senhor agora, que o grande diferencial do doutor Gustavo é a própria vivência naquilo que ele faz. Então você não somente trata a doença, como você também traz consigo este tratamento para si.
Uma das grandes mentalidades do brasileiro, acho que do mundo inteiro, se a gente viajar pra fora também é isso, é a comida. Cara, a gente ama comer. Comida é cultura, né? Você gosta, Renato? Um pouco. A gente ama sentar numa mesa, partilhar aí quem tá no sul vai comer um churrasco, quem tá no nordeste vai comer um cuscuz, enfim, a gente ama comer. E eu acredito, e é por isso a minha pergunta, que deve existir um grande preconceito com a sua área médica. Pelo menos assim, eu já tenho que ligar pro cartão Nação Saúde e marcar uma endoscopia, porque eu nunca fiz. E por que eu nunca fiz? Primeiro, eu não sinto nenhum sintoma, eu nunca senti nada. E segundo, porque eu sei que o senhor vai chegar pra mim e vai dizer, você tem que parar de comer isso. E eu vou dizer, cara, mas comer é tão bom, comer é tão divertido, comer é tão prazeroso. Então, dentro dessa sua experiência, você desde 1 ano, você tá carregando isso, você vem se adaptando com isso, assim, de uma forma assim, bem geral, bem popular, bem nossa. O que é que eu preciso fazer para tirar essa mentalidade e achar que se eu for no Dr. Gustavo, se eu for fazer um tratamento, se eu for fazer uma prevenção, eu vou perder minha alegria, porque eu não vou poder sair comendo com os meus amigos, eu não vou poder... Como é que eu lido com essa primeira coisa? Como é que eu lido com essa mentalidade brasileira de que comer é bom demais e eu quero comer e eu quero me afastar do Dr. Gustavo? Não, realmente comer é muito bom. Acho que não tem ninguém que vai discordar disso. O problema, muitas vezes, são as quantidades, os exageros. Não existe um alimento, na maioria das vezes, proibido, né? Mesmo alimentos que não são saudáveis, tidos como saudáveis, não é aquela coisa que você, olha, isso aqui nunca mais você vai comer. A não ser o paciente, por exemplo, celíaco, ele não vai poder comer o glúten, mas na grande maioria dos tratamentos, você não vai fazer uma isenção, uma retirada total de todos os alimentos. Até porque você tem que lidar com fazer um bem bolado aí entre o que é saudável, entre o que liberar, o que é prazeroso muitas vezes para o paciente ter uma vida social, a não ser que ele tenha alguma condição de saúde muito significativa que a pessoa vai ter que restringir por um certo período, mas com ajustes necessários, com moderação. Não existe um alimento totalmente proibido ou que você não vai consumir. Mas é importante você saber, ter a opinião do profissional e acabar. Ninguém é 100%, né? Na vida, em nada. Então, Sim. Não tem uma dieta que, olha, você vai seguir 100% essa dieta, né? É muito difícil. Então, é possível ter qualidade de vida, ter saúde com moderação, não vai exagerar sempre, né? Durante a semana, tentar manter uma rotina mais adequada, né? Porque tem pessoas que acabam não tendo rotina nenhuma alimentar, nem no final de semana, nem durante a semana. Então, isso é importante, tentar manter uma rotina e algumas permissões aí, umas liberações serem liberadas para poder a pessoa também ter o momento de prazer, ter aquela confraternização, poder consumir o churrasquinho que ela quer, ou aquela comida mais gordurosa, o consumo de álcool moderado, né? A gente tem que evitar sempre os exageros, mas tudo com negociação dá para se fazer. A prevenção, inclusive, é um meio de manter a qualidade de vida. Exatamente, porque você pegar um diagnóstico inicial ou evitar que, por exemplo, a pessoa está com sobrepeso, você vai pegar uma esteatose. O que é esteatose? A doença gordurosa do fígado. Pegar numa fase mais inicial... Eu tenho isso, doutor. Hoje é uma das causas mais... Eu fui diagnosticado esses dias aí no ultrassom que tem gordura no fígado. Vai falando mais disso aí, doutor. Uma das causas mais comuns de cirrose nos Estados Unidos é o que a gente chama de doença gordurosa do fígado, né, que a gente chama de síndrome NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica. Então é importante você pegar, às vezes, numa fase inicial, porque você, às vezes, consegue fazer um ajuste menor na dieta, um tratamento menos agressivo, do que pegar numa fase, já numa esteatose avançada, que a pessoa precisa fazer uma restrição maior alimentar, que vai precisar de várias terapias medicamentosas. Então, tudo que você consegue pegar numa fase mais inicial, o tratamento também, muitas vezes, pode ser mais brando. Sim. Por isso que é importante fazer um diagnóstico. A doença gordurosa do fígado, que sintoma você tinha? Nenhum. Entendeu? Normalmente é um achado. Foi lá fazer um ultrassom porque o médico pediu de rotina lá, um fígado gorduroso.
Por isso que é importante fazer os exames. Muitas vezes pacientes com IMC baixo, não são obesos ou um sobrepeso leve e tem a doença gordurosa do fígado, que vai te impactar com outras patologias metabólicas, como resistência insulínica, tudo está associado. Então, muito importante tentar fazer os diagnósticos precoces, ir no seu profissional, fazer os exames, para poder ter um tratamento às vezes mais brando e conseguir um resultado melhor. É por isso que a gente fala tanto do cartão Nação Saúde, né? Porque olha a importância de você poder ter um acesso a fazer uma prevenção, a fazer um exame, a você ter um abatimento, um desconto naquilo que vai ser o futuro da sua vida. Sua qualidade de vida depende do seu cuidado hoje. A gente não pode esquecer isso. Eu já tenho que ligar lá para marcar minha endoscopia, doutor. Não, eu acho interessante porque se eu fiz semana passada um exame, que você até quer entrar nesse assunto aqui, porque assim, as patologias, né, as principais patologias, você comentou, mas eu queria deixar isso bem claro, as principais patologias do trato gastrointestinal, e aí você já entrou na colonoscopia, né? Sim. Que é um exame que previne realmente, porque se tiver pólipo, você consegue tirar esse pólipo, né? Isso. Eu quero que você explique isso aí, porque eu fiz semana passada, e eu vou dar uma dica aqui. Porque que a gente... Agora eu vou puxar aqui pro cartão Nação Saúde. Esse exame custa em média aí de R$1.000 a R$1.500 mais ou menos. Com Nação Saúde, R$320. Uau. Então assim, Uau. É muito em grandes acessível. laboratórios. É isso que a gente está querendo levar para vocês aí. É acesso. Primeiro eu preciso do conhecimento, saber que eu tenho alguma coisa para poder conseguir melhorar ali e ter a qualidade de vida. Porque quando o senhor mesmo comentou aqui, e para mim ficou claro que eu não vou perder os prazeres da minha alimentação rica que eu tenho no meu Brasil. É só um cuidado, um controle para eu poder realmente manter esses prazeres. Um né? pãozinho de queijo, né, doutor? Esses mineiros aí que vão de queijo, hein? Esses mineiros chegam, eu vi ele babando ali. Não fale por quê. É o seguinte, em específico a colonoscopia é um exame que ainda tem muito tabu. Né? As pessoas têm medo de fazer. Quando eu peço no consultório, as pessoas falam, aquele exame, né? Aquele não, doutor. Aquele exame é muito difícil, né? O preparo é difícil. Então ainda tem muito tabu. E assim, para desmistificar, não vou dizer que o preparo são as mil maravilhas, a pessoa vai ter um episódio de diarreia para poder limpar o intestino, mas o exame em si é feito sob sedação, sob anestesia, a pessoa não vai ver nada. Então, deixe de ter tabu, deixe de pensar em alguma coisa e faça o exame, porque ele é muito importante e realmente você consegue prevenir as patologias do trato gastrointestinal, do intestino, do cólon, né? A colonoscopia, ela consegue avaliar desde do reto, né, a parte mais baixa, né, até o ilho terminal, que é o finalzinho do intestino fino, né, o delgado. E as patologias mais comuns são as doenças inflamatórias intestinais, que é o Crohn, retocolite, e as neoplasias do trato gastrointestinal. Muitas vezes o câncer, a neoplasia do trato gastrointestinal, ela é pouco sintomática ou não manifesta sintoma, principalmente na fase inicial. Para você ter ideia, um tumor obstrutivo, ele precisa ocupar quase que toda a luz do intestino para poder a pessoa começar a ter sintomas obstrutivos. E dependendo da localização, mais ou menos, por exemplo, do lado esquerdo, onde as fezes são mais formadas, a pessoa pode ter um sintoma já de fezes mais afiladas, a pessoa nota que o calibre das fezes está mais fininho, pode notar muco, sangramento nas fezes. Até a Preta Gil, que está fazendo o tratamento, ela contou numa entrevista recente que ela ficou 6 meses com fezes mais afinadas, com muco, com sangue, até fazer o primeiro exame. Uau. Caramba, 6 meses. Então você vê como a pessoa procrastinou aí o diagnóstico de saúde e já com sintomatologia. Quando a gente vai pegar o cólon direito, que é a parte mais à direita do intestino, as fezes ali são mais líquidas. Então muitas vezes os sintomas são uma anemia, que a pessoa às vezes está tratando até, isso deu anemia, começa a tratar com um remedinho de ferro para tratar a anemia, porque ele vai sangrando, ele é indolente, a pessoa tem pouco sintoma, e o único jeito de fazer o diagnóstico é com a colonoscopia. E se você fizer uma rotina preventiva desde os 45 anos ou 10 anos antes, caso tenha algum familiar, por exemplo, meu pai teve um câncer de cólon com 45 anos, com 35 anos eu já tenho que começar a fazer um screening aí nesses casos, 10 anos antes.
para você ver se você vai ter pólipos, doenças poliposas que vão desenvolver esse câncer, e fazer o diagnóstico e tratar corretamente, ou até prevenir as patologias. Por isso que é tão importante esse exame, procurar um acesso como esse à saúde, para poder fazer um check-up intestinal aí, principalmente se tiver histórico familiar de doença de câncer do intestino. E é importante trazer um dado aqui, que a gente tem na parte de câncer, a incidência de câncer é primeiro pele, né, que é disparado, depois vem mama, próstata e intestino vem ali já, né? É o terceiro. Então, assim, olha a importância disso, né? Bom, demais. Em média de 26 pessoas para cada 100 mil habitantes. Varia um pouco de região para região, mas tem um diagnóstico de 26 a 23 pessoas para cada 100 mil habitantes terão câncer do cólon, né? Então, não fazer o exame não te protege, não falar, não vou fazer porque se eu não souber, não vou ter. Não. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente. Uhum. E assim, só para trazer mais clareza aqui, o intestino é onde a gente realmente se alimenta, né? A gente coloca a comida aqui, mas aonde que ela absorve? Aonde que... Então, assim, eu quero fazer um paralelo com a performance nossa. Sem dúvida nenhuma. Por isso que é tão importante, né, cuidar dessa área. A absorção é principalmente feita no intestino delgado, nas primeiras porções, principalmente de vitaminas, o ferro, o estômago participativamente. Depende de uma acidez estomacal ótima para você ter ativação de alguns fatores nessa absorção, principalmente do ferro. Por isso que um exemplo que eu dou ao paciente pós-cirurgia bariátrica vai precisar de uma suplementação a mais, porque ele não tem diminuição da produção de ácido, tem essa não passagem da comida pela primeira porção do duodenal, que é o intestino fino ou o intestino delgado. Então, o principal meio de absorção é numa parte do finalzinho do começo do estômago e no intestino, nessa parte inicial do intestino. E isso está muito ligado à performance, porque, por exemplo, hoje sabemos que a vitamina B12, pessoas com déficit de absorção, um paciente pós-bariátrico, um paciente que tem uma atrofia da mucosa intestinal, ou pacientes o mais comum aí, que tomam um inibidor de bomba de próton, que é o famoso omeprazol, pantoprazol, tem diminuição na acidez e podem ter déficit na absorção, tanto da vitamina B12 quanto do ferro. E a pessoa tem gente que toma igual balinha aí e nunca fez um exame de vitamina B12. E baixos níveis de vitamina B12 estão associados pior déficit cognitivo, pior a performance cognitiva, depressão, demência, insônia. Então é muito importante, principalmente quem está tomando aí um inibidor, fazer um exame. Como é que está minha B12? Como é que está meu ferro? Está normal, né? Outros marcadores como a ferritina, que vão ver se você está absorvendo bem ferro, se essa quantidade está adequada. Então é tudo um quebra-cabeça que o profissional tem que fazer para avaliar se ele está absorvendo, se ele está metabolizando, que eu brinco, você não é o que você come, você é o que você metaboliza. Então isso vai participar desde a sua microbiota intestinal, quais bactérias que você tem, alimentos ultraprocessados estão associados a uma microbiota, que é essa flora, né, que todo mundo chama de flora intestinal, ruim, que vai participar do aumento lá que eu te falei da permeabilidade intestinal, tendo alguns estudos hoje relacionando inclusive ao infarto, porque vão produzir uma substância que chama trimetilamina, que faz essa associação entre as placas coronarianas, né, que fica dentro das artérias ali, gerando infarto. Tem até um exame que está sendo desenvolvido para dosar esse marcador e mostrar que a pessoa tem uma alteração dessa microbiota, aumento da permeabilidade, que vai impactar inclusive doenças cardiovasculares. Caramba! Doutor, eu acho que dentro da sua área é a que as pessoas mais desconhecem, mas é a que as pessoas mais se autotratam. É impressionante, porque o senhor foi falando e eu fui dizendo, cara, eu já fiz isso, cara, eu já fiz aquilo. Cara, eu sinto qualquer coisinha intestinal, estomacal, eu já vou ali e compro um remédiozinho efervescente pra azia, já vou ali e compro, não vou falar as marcas aqui pra não poder divulgar, pra o povo não dizer, é só fazer isso então. Mas eu me autotrato assim, maravilhosamente, eu sou um médico intestinal maravilhoso, mas agora o senhor me deixou um pouco mais atento
atento, não preocupado, mas atento pelos tantos outros de sintomas que pode acontecer, de reações que pode acontecer. E, por exemplo, o omeprazol, de fato, eu vim de uma casa de farmacêuticos. Lá em casa a gente tem caixinhas de remédio para tudo. Omeprazol podia faltar água, mas omeprazol não podia faltar. Então, sim, assim, é importante que o senhor evidencie isso mesmo, porque dentro da sua área, eu acredito que o senhor sabe disso mais do que eu, nós somos médicos, né, em relação a isso. Nós nos tratamos simplesmente assim. A automedicação muitas vezes é um problema, principalmente pessoas que têm queixas recorrentes, a queixa gástrica, tem a dor de estômago, e fica tomando omeprazol anos às vezes, e isso pode ter uma úlcera, uma lesão pré-maligna ou até um câncer inicial, e realmente a hora que você entra com um inibidor de bomba lá, o omeprazol da vida, você tem uma melhora sintomática. Sim. E aí eu falo, melhorou. E aí deixou de fazer um exame de imagem, né, uma endoscopia, que fazeria realmente o diagnóstico. Até na minha residência, né, o meu chefe de residência na época brincava e falava, olha, o omeprazol devia ser só vendido com receita controlada, porque é muito comum, o que eu brinquei lá o paciente com anemia tomando o ferro, é comum, principalmente idosos, chegavam no nosso serviço, já com câncer gástrico avançado, e estavam tratando com sulfato ferroso, né? A anemia, e tomando omeprazol. Isso é porque ele não come. Nossa. Entendeu? Então, quando você faz o diagnóstico, fala, olha, realmente agora, não... Isso em São Paulo, né? Que a gente tem, quer queira, quer não, uma difusão de informações muito maior, acesso maior. Quando a gente jogar isso pro Brasilzão todo aí, imagino que não deve ter por aí, né? Tem muita coisa, né? É muito importante isso, porque assim, eu vim da área da saúde, por exemplo, você tá falando do omeprazol. Quando eu tava na graduação, a gente falava muito da aspirina. E assim, a aspirina, quem não tomava aquela gostosinho, né? AS gostosinho, uma delícia. Tomava aquilo ali como se fosse a balinha mesmo. Só que a gente tomava ela em altas concentrações para dor de cabeça. Só que em altas concentrações ela tá ferrando o intestino, né? Sim, ela diminui a produção como se fosse um gel ali, que é a mucina, né? Inibe a COX, que é um marcador que faz com que a pessoa tenha pode ter uma erosão, né? Uma piora da gastrite, até úlcera, né? Perfuração estomacal, com o uso e normalmente a pessoa já tomou álcool em excesso, às vezes tá com uma dor de cabeça relacionada ao álcool, e acaba tomando ou uma aspirina ou paracetamol, que é super difundido, que ele é hepatotóxico. Então, a pessoa tomou um porre de álcool ali, e aí toma aspirina com omeprazol. Ali é um prelúdio para você ter algum problema de saúde, tanto hepático quanto gástrico. Não, olha a importância da gente saber que o remédio, ele tem que ser receitado com conhecimento, né, com embasamento, porque senão ele mascara, né, uma patologia, igual você comentou há pouco. Sim. Ele mascara uma patologia e o teu corpo tá te dando sinal ali pra você... vai investigar isso, que eu tô te falando que você vai ter um problema grave daqui a pouco. Eu tô começando a te mandar um sinal, não é? Então, cuidado dessa automedicação, né? O risco que isso é para a vida das pessoas, né, doutor? Ficar atento aos sintomas, alteração de coloração das fezes, presença de muitos resíduos nas fezes, muco, sangue nas fezes, são sintomas de alerta. É necessário fazer uma investigação, procurar o profissional da saúde e que vai saber qual exame pedir, ver onde que você está errando, se é só um problema alimentar, uma intolerância, ou se você tem uma doença mais séria que precisa de uma ação mais urgente até, inclusive. O alerta tá tão grande que até o nosso técnico, de vez em quando, ele olha assim, olha meio assustado assim, ele diz, meu Deus, eu faço isso também. E você, eu tenho certeza que tá aprendendo muito aqui com o Dr. Gustavo. Compartilhe esse nosso podcast, porque outras pessoas também precisam ter esse alerta, precisam também ter essa consciência. Isso aqui é uma aula de consciência. Com certeza. A gente está tendo uma aula aqui que muitos estariam aí pagando valores altíssimos. Você está podendo ter essa oportunidade com um doutor super competente, super experiente em relação a isso. Por isso, compartilha. Não se esquece de inscrever no nosso canal, no nosso
nosso Pod Saúde, porque isso vai fazer com que você receba conteúdos ainda melhores e que vão fazer diferença na sua vida. Doutor, você falou sobre obesidade, emagrecimento. Hoje eu vejo, e aí eu falo mesmo como aquilo que eu acompanho no meio a meio, nos bate-papos aí. Inclusive, semana retrasada, faz um mês mais ou menos, eu participei de um curso, um workshop de saúde integrativa e tal. E a mulher foi falando, eu falei da comida que a gente gosta de comer, mas é verdade, a gente come muito errado. E a gente come muita porcaria também. E dentro desse processo de obesidade, de emagrecimento, de cuidado da saúde, não somente por estética, é bom que tenha também, é bom que tenha um pouco de cuidado com o templo do Espírito Santo, mas não somente a partir disso, a partir da sua longevidade, que também é uma das especializações sua. Eu vejo hoje um movimento muito grande dentro de uma suplementação. Inclusive, como eu falei, dentro desse curso, desse workshop de saúde integrativa, a mulher chegou lá e falou, eu tomo 64 comprimidos por dia. Eu digo, caraca. Sobra alguma coisa pra comer? Eu digo 64. Eu tomo comprimido de vitamina isso, de vitamina não sei o quê. Eu queria, assim, dentro da sua experiência na parte de obesidade, emagrecimento, essa febre, eu acredito que tenha sido também crescente a consciência e essa febre na suplementação, a gente precisa suplementar porque a gente não come certo, precisa... Como é que o senhor enxerga isso dentro da sua experiência? Bom, como a linha que eu trabalho, eu falo que é uma medicina de precisão, né? Então, tem realmente cresceu muito esse mercado de suplementação, só que cada pessoa tem uma demanda. Então, que nem a colega lá falou que tá uma 60. Talvez para alguma pessoa outra ali, 5 sejam suficientes. Sim. Então, como eu falei lá, a frase que eu gosto de falar, você é o que você metaboliza. Então, tem pessoas que realmente vão necessitar de suplementação de inúmeras vitaminas, minerais, por ter uma absorção ruim. Até o fato da obesidade muitas vezes acaba sequestrando algumas vitaminas, principalmente a vitamina D. A pessoa faz um exame, a vitamina D lá embaixo, porque a própria gordura acaba sequestrando a vitamina. Pessoas que têm esteatose, que nem você falou, a vitamina E é excelente como protetor do quadro da esteatose hepática. Então, nesses casos, a gente vai lançar a mão dos suplementos, quer seja por via oral ou até às vezes via injetável, porque a absorção da pessoa, voltando a falar em intestino, está muito ruim e eu preciso lançar a mão de medicamentos, de suplementos injetáveis para melhorar isso, ferro. Então, muitas vezes a gente, até a via que você vai utilizar dessa suplementação tem que ser escolhida. E existem alguns nutrientes que acabam sendo muito pobres no nosso meio. Por exemplo, o magnésio. O nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, muitas vezes é necessária uma suplementação de um magnésio, mas como eu falei, sempre personalizando, com base em exame laboratorial. Por isso que é importante eu ter um acesso a laboratórios, a fazer exame, porque você vai personalizar e dar realmente o que ele precisa. Não vou dar um suplemento, um medicamento que vai para o ralo, né? Não, acho que não é necessário. Vou estar onerando o paciente, vou estar gerando às vezes um desconforto no paciente. Você tem que tomar 50 cápsulas. Quem que gosta de tomar 50 cápsulas? Acho que ninguém gosta, né? Então, acho que também o médico tem que ter esse feeling e também, às vezes, priorizar. Eu faço vários exames e vejo que tem, sei lá, 10 coisas que estão alteradas. Tem paciente que realmente, olha, eu preciso resolver tudo isso aqui, ele vai topar, ele vai querer tomar tudo isso. Mas tem paciente que não, que tem dificuldade em tomar cápsula, então às vezes eu consigo ir para uma via injetável, ou tento arrumar alguma sequência primeiramente. Eu falo que ninguém arruma a casa, todos os cômodos de uma vez, é um cômodo por vez, então eu vou fazer o que é mais necessário. Putz, eu melhorei aqui, agora vamos para esse lado. Então realmente tem suplementos hoje que são muito importantes. Eu acho que para mim o principal, ômega 3, a creatina, que está associada à melhora de performance cognitiva e muscular, o magnésio e a vitamina D. Quem que toma sol meio-dia, 1h da tarde, com todo o tórax exposto, pelo menos 30 minutos? Ninguém, entendeu? Hoje vivemos em carro que tem proteção UVA, UVB, que não vai te absorver, ou você está de caminho. Ninguém tem níveis adequados de vitamina. É muito difícil, né? Se tiver com obesidade, então mais ainda. Então acho que tem que personalizar. Ter acesso ao laboratório é fundamental para você fazer para cada um o necessário. Mas você falou aí ômega 3, esses são os mais... Ômega 3,
vitamina D, a creatina e o magnésio. Acho que E são os necessariamente principais. a gente precisa buscar, né, cápsulas, ou a gente tem isso aí, por exemplo, no natural também? Então, a vitamina D, energia solar tá aí, só que a pele, ela vai perdendo a capacidade de produção após os 35 anos. Você vai vendo que a pele do idoso é super fininha, né? Então a absorção é muito ruim. Então, os públicos de risco, a gente trabalha com níveis bem mais elevados, por isso que é importante a cápsula. O magnésio no Brasil, como eu falei, o solo é muito pobre. Então, mesmo você comendo uma alimentação natural, às vezes você não tem uns níveis excelentes, né? Porque ter um nível normal é uma coisa, ter um nível excelente é outra, que vai fazer você ser normal ou ser excelente. Então, por isso que a gente trabalha sempre com níveis excelentes. Se você tiver uma boa alimentação com pescados, com coisas provenientes do mar, talvez o ômega 3 você consiga ter uma absorção. Quem come essa parte de hortaliças, verduras e carne, ovos, também a vitamina B12 muitas vezes vai estar em níveis adequados se a pessoa não fizer o uso do inibidor de bomba de próton, se a pessoa não tiver uma alteração estomacal lá que diminui a absorção do ácido. Então, é possível ter de uma forma alimentar, mas muitas vezes é difícil você ter níveis excelentes, né? Por isso que o suplemento muitas vezes acaba dando esse diferencial e melhorando muito a performance, porque vai te tirar de uma linha de normalidade, de medianidade, para uma linha de excelência, que é o que a gente sempre busca nos pacientes, a excelência. Isso é interessante você trazer, porque você está trazendo uma medicina personalizada desde o início da nossa conversa aqui. Eu acho importante frisar isso, deixar isso bem frisado, porque os estudos, eles são uma média, né? Eles pegam a média da população ali, beleza. Só que a gente não é a média, né? Exatamente. Às vezes o teu normal, ele é diferente. Por isso é essa importância de estar com um médico que faz os seus exames, Rogério, te acompanha, vê como é que você tá, entendeu? Para poder ver a tua performance. A minha memória tá ficando melhor. Eu já quero saber se ele também já tá no cartão Nação Saúde já para marcar também. É uma coisa que é interessante até... pegar essa parte de estudos, né? Muitos estudos, infelizmente, são estudos observacionais, principalmente com parte alimentar. Então, existem alguns estudos mostrando o consumo de carne vermelha relacionado ao câncer. Quando você vai esmiuçar esse trabalho ao fundo, você vê que essas pessoas que realmente consumiam mais carne vermelha eram tabagistas, obesos, sedentários. As pessoas que tinham uma alimentação mais vegetariana ou vegana são pessoas que têm uma consciência de saúde muito maior, praticam atividade física, têm uma alimentação mais saudável. Então, muitas vezes, não é o alimento em si, é o combo, né? Eu falo, né? A interpretação aí, tem que tomar cuidado com a interpretação. Exatamente, a pessoa tinha uma vida totalmente desregrada, e isso que fez com que ela aumentasse o risco do câncer, o risco de uma obesidade. Então, não existe, como eu falei anteriormente, não existe um alimento totalmente proibido. Tem que ver os seus hábitos e tentar entrar num meio do caminho para ter uma qualidade de vida, né? E não somos uma equação de um fator só, né? Eu falo, o avião nunca cai porque soltou um parafuso só, né? É sempre uma sequência, né? É verdade. Doutor, o senhor é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Isso. Quando começou essa questão da cirurgia bariátrica, eu via muita gente querendo fazer. Nossa, eu vou fazer, perder uns quilinhos, né? Diminuir, é muito bom. Para quem é recomendado a cirurgia bariátrica? Então, hoje a gente sabe que existem alguns critérios para a liberação da cirurgia, né? Que são pessoas com o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o peso, aquela continha do peso com a altura. Pessoas com IMC acima de 40 tem indicação da cirurgia, né? Só que não é para todo mundo, né? Lógico que precisa de uma avaliação médica, de outros pormenores para ver se a pessoa está apta ao procedimento. E pessoas que têm o IMC, essa continha, entre 30 e 35, que tem alguma comorbidade, ou seja, um diabetes de difícil manejo, uma artrose do joelho, hipertensão, esses pacientes também são candidatos à cirurgia bariátrica. Então, mais ou menos esses são os critérios para a gente indicar ou não a cirurgia para o emagrecimento e o controle das comorbidades que estão associadas. E o meio, a própria cirurgia, ela também varia de pessoa para pessoa ou depende do médico? Não, eu trabalho... Porque pelo que eu nunca estudei sobre, mas pelo que eu sei, tem várias técnicas. Isso. Pronto, essa era a palavra. Ela depende da pessoa, depende do médico.
Acho que um pouco de cada, né? A gente sabe que tem alguns pontos que são pontos decisivos, por exemplo, o paciente com IMC, que é essa conta, ou pacientes super obesos, pacientes que têm uma obesidade muito avançada. Esses pacientes vão se beneficiar muito mais da técnica que a gente chama de bypass, ou também conhecido como a cirurgia de capela, que é aquela cirurgia que mixa dois tipos de tratamento, que é a restrição, porque o estômago fica pequenininho, e a desabsorção, porque tem um desvio, né? Então, a gente faz um bypass, que é esse desvio do trato gastrointestinal associado a um estômago pequeno. Por ter dois componentes de geração de emagrecimento, restrição e desabsorção, ela tem um potencial metabólico maior, ou seja, vai gerar uma perda de peso maior. E existe uma outra técnica, né, que é a gastrectomia em manga ou sleeve, que é onde só se mexe no estômago. Então é uma técnica puramente restritiva. Então pacientes com IMC menor ou sem uma patologia metabólica tão importante, às vezes não tem um diabetes tão avançado, vão se beneficiar, ter um resultado bom também com a cirurgia de sleeve ou de manga. E em alguns casos, pacientes com muita obesidade, pode fazer uma terapia combinada. Inicialmente você faz o sleeve, né? Você tira só essa parte do estômago e depois que o paciente emagreceu, que você diminuiu fatores de risco, por ser uma cirurgia às vezes um pouco mais rápida, você acaba transformando esse sleeve no bypass também, que pode ser uma técnica de transição, digamos assim. Entendi. Doutor, o que vamos dizer assim, os problemas do gastrointestinal você já comentou alguns, mas eu queria que você trouxesse assim pra gente quais os problemas que eles podem gerar através do gastrointestinal. Por isso você já falou do cardíaco, né? Mas o que mais que pode afetar um mau equilíbrio? Bom, hoje a gente fala cada vez mais, até uma coisa que você nunca se imaginou, você ir num congresso de psiquiatria e ver bancas discutindo sobre intestino. Caramba! Então, essa conexão intestino-cérebro cada vez mais vem ganhando muita força, porque patologias do sistema nervoso central, como depressão, demência, podem estar associadas desde uma microbiota ruim, inflamação intestinal, falta de absorção de nutrientes. Então, essa parte de cognição, de depressão, de melhora do sistema nervoso central, passa hoje muito pela parte intestinal. Então, acho que assim, cuidar do intestino, você vai estar cuidando não só dele, de outros fatores. A parte cardiológica, que eu já falei. Se você tiver um trato que não está absorvendo bem, você pode ter problemas de osteoporose, né? Problemas na mulher, endometriose, abortamento, né? A gente não está absorvendo bem um nutriente, o corpo não vai gerar um conceito legal. A tendência é falar, olha, isso aqui está com deficiência de algum mineral, alguma vitamina, a tendência é o corpo falar, eu não estou preparado para gerar ninguém. Então, desde abortamento, tudo isso aí, hoje acaba a gente pensando na saúde do trato gastrointestinal para poder melhorar a qualidade de vida e evitar patologias neurológicas, cardíacas, melhora de fertilidade, tudo isso está muito associado, começando no intestino. A gente começa a ver que é todo um combo, né? Como você falou. É uma engrenagem, né? É toda uma engrenagem perfeita, inclusive. E muitas vezes eu, dentro da área espiritual, que é a área que eu atuo, as pessoas ficam: eu tô preocupado com a área espiritual, tô preocupado com a minha intimidade com Deus, mas tá esquecendo de cuidar do corpo. E isso tem impacto tanto na vida mental, tanto no cérebro, quanto na vida espiritual também. Mas dentro desse alinhamento, eu falei que eu ia tirar algumas dúvidas pessoais. Sim. Mesmo. Dentro deste alinhamento, na vida espiritual, que é a minha área de espiritualidade, eu vou utilizar o termo médico, a gente receita, a gente faz clínica muito de uma prática chamada jejum. O jejum para a vida espiritual, a gente sabe todos os benefícios, que é uma liberação da espiritualidade, enfim, não seria esse o caso. Dentro do tratamento gastrointestinal, dentro daquilo que você observa, o jejum, ele prejudica, o jejum tem seus benefícios, o jejum tem que ter cuidado, eu sei que é bem personal, né? Eu sei que não é para todo mundo. Sim. Que a gente tem que ter cuidado, mas como é que dentro da sua experiência e da sua vivência você tem visto a prática do jejum? Não, o jejum ele ganhou muita força nos últimos 5, 6 anos,
principalmente com as patologias inflamatórias, principalmente a endometriose, doenças autoimunes, porque esse período que você faz um repouso intestinal, você tem um efeito de reparação em vários outros órgãos do corpo. Existem trabalhos muito interessantes que foram realizados durante o período do Ramadã. Sim. Em mulheres, porque eles fazem um período de jejum longo, aí 40 dias aproximadamente, e mostraram melhora em vários marcadores, diminuição de obesidade durante o período de jejum, melhora de sintomas ginecológicos na mulher, na endometriose, na síndrome do ovário policístico. Então o jejum tem esse efeito benéfico, principalmente na obesidade, em doenças que têm esse comportamento autoimune, inflamatório. É para todo mundo? Às vezes não. Pessoas que têm uma produção muito alta de ácido, uma hipergastrinemia, esses pacientes acabam podendo não se beneficiar. Mas em inúmeras patologias, o jejum tem um efeito super interessante, principalmente na obesidade, te dá uma vantagem metabólica, e doenças inflamatórias, ele tem o seu lugar sim, e isso embasado em trabalhos científicos. Se você procurar sobre fasting, né, que eles chamam fasting intermittent, vão ter trabalhos interessantes mostrando que o jejum tem o seu benefício sim. Inclusive virou também um grande comentário, que é isso, o jejum intermitente, isso, né? As pessoas chegam... Eu tenho uma amiga, mas aí é porque ela também tem vários outros problemas, outras doenças, mas eu tenho uma amiga que ela chega a ficar 36 horas sem comer. Isso, é bastante tempo, é difícil adaptar, né? É muito tempo. E ela fica, mas é porque ela tinha... Eu não sei qual é a clínica dela, qual é o problema dela, a doença dela, mas ela tinha outras doenças, e a única maneira que ela encontrou de não tomar tanto remédio foi diminuindo a absorção de alimento. Ela come outras coisas, outros suplementos, outras ingestões, mas ela fica 36 horas sem comer. Eu fico, minha filha, esse tempo todo eu não sei se eu daria conta não, sem mastigar não. É muito difícil, né? Não é pra todo mundo não. Mas o jejum mais fácil, que é o 16/8, né? 16 horas sem comer, com uma janela alimentar de 8 horas, muitas vezes com pouca adaptação, num período de adaptação curta, a pessoa consegue fazer sim. E tendo um acompanhamento médico, Sem dúvida, de consulta, de exames, isso aí pode ser benéfico na vida da pessoa. Pode ser sim, pode ser uma estratégia legal. Boa. Sensacional o tanto de informação que a gente traz aqui, né, com o Dr. Gustavo Matos. E doutor, pra gente já chegando assim nos finais aí, qual que é as principais recomendações que você traz assim pra gente trazer aí essa qualidade de vida, essa longevidade, né, o bem-estar com o organismo, e a gente já entendeu aqui claramente que a importância do intestino pro corpo todo, né? Quais são essas recomendações? Bom, acho que primeiramente buscar informação. Eu acho que a informação transforma. Procurar informação de qualidade hoje, desde você passar por um profissional que vai te orientar, ou até ter algumas informações de peso na internet, de que são fontes boas, vai te ajudar, mas essa orientação de um profissional sempre acaba sendo, eu acho que a chave, a modificação, porque às vezes você vai ler uma informação que você pode tomar como verdade para você, mas para você não ser a melhor estratégia. Uma alimentação de qualidade, né? Evitar cada vez mais os ultraprocessados, né? Eu sempre falo, desembalar menos e fazer a preparação, fazer o alimento em casa, realmente acaba sendo fundamental. Prática de atividade física, né? A gente tem que recrutar a quantidade de músculo. Quanto mais músculo eu conseguir recrutar, mais eu vou ter uma velhice, uma velhice saudável, uma longevidade saudável. Evitar medicamentos desnecessários, né? Como eu falei, a gente falou omeprazol. Então, procurar, se você está tomando muito algum medicamento, alguma coisa não está certa no teu corpo. Falou, pô, tô tomando toda semana isso aqui, né? A não ser que seja uma patologia que necessita de tratar, uma hipertensão, diabetes, uma obesidade, que são patologias crônicas que eu vou necessitar de um tratamento a vida inteira. Então, ir atrás de um profissional. Saber que algumas doenças são doenças crônicas, né? Muito se fala sobre a obesidade, né? Voltando um pouquinho mais para a obesidade, a pessoa acha que muitas vezes a obesidade é igual uma gripe, que eu vou tratar há 7 dias e vou resolver. A obesidade é igualzinho a hipertensão, igualzinho o diabetes. Necessita do tratamento para o resto da vida.
Não tem cura, não é uma pílula mágica. Muitas vezes a terapia pode ser medicamentosa ou até comportamental, alimentar, uma rotina de atividade física, mas não tem cura, assim como a doença celíaca, tem que ser para o resto da vida. E ter uma rotina, desde essa parte alimentar, de rotina de exames, de médicos, fazer o que eu falei lá, né? Você pega o carro e leva na concessionária de 6 meses, você não vai levar você mesmo para fazer um check-up recorrente? Acho que o principal é isso. E ficar atento a sinais de alarmes, como emagrecimento, alteração do hábito intestinal, dores que você não sentia que mudaram a sua qualidade de vida, acordados à noite com alguma dor que você não costumava ter, sono, qualidade de sono ruim, libido, piora do libido pode estar associado a alguma doença mais séria. Então é muito importante fazer um ampassã em tudo isso aí e fazer um rememorando aí da sua qualidade de vida e levar para o seu médico e falar, olha, isso aqui acho que não está legal, vamos atrás disso aqui. Doutor, muito bom. E será que a gente pode dizer que a gente tem aí, por exemplo, alguns exames que são feitos a partir de uma determinada idade? Tudo bem, mas eu tenho isso como já de casa, que, tá sentindo algum sintoma, não é que você tem que ter tal idade para você fazer esse exame não vai ser para você agora, não. Eu gostaria de trazer essa clareza, porque eu vejo algumas pessoas da minha convivência que falam assim, pra que eu vou ficar caçando problema? É verdade. E, gente, não é caçar problema, é caçar solução. É exatamente isso. Não temos idade para isso, né? Se eu tenho um sintoma, se eu tô, sei lá, pensando alguma coisa, vai até um profissional, faz os exames, procura saber, né? E é o que eu falo, às vezes, por exemplo, voltando um pouquinho nos cânceres, né, nos tumores. Normalmente são patologias que estão mais ligadas a pessoas acima dos 45 anos. Mas não impede de pessoas jovens apresentarem. Cada vez mais a gente tem visto pacientes jovens com câncer de cólon, por estilo de vida, por mudanças ambientais. Então é importante, mesmo que o paciente às vezes não se enquadre numa idade de rotina, que seria os 45 anos, se ele está com sintoma, vamos atrás, porque por mais que ele não seja o geral da estatística, se ele tiver com a patologia, ele vai ser o 100% ali, né? Então, valorize a queixa do paciente, faça os exames quando necessário. O paciente que não teve uma melhora, faça o exame, né? Faça um exame necessário para poder ter o diagnóstico e você, muitas vezes, mudar o paradigma de vida desse paciente com um diagnóstico precoce. E um check-up, a partir de que idade é indicado a gente, assim, o check-up que eu falo é saber como é que tá as minhas taxas ali de glicose, de colesterol. Na mulher, normalmente, a mulher já tem que eu falo que é uma médica, um médico para chamar de seu, porque passou pela puberdade, começou a menstruar, ela vai no ginecologista. E isso ela acaba anualmente fazendo essa rotina. Então, muitas vezes a ginecologista é a médica da mulher que pede as taxas de colesterol, pede taxa hormonal, faz um check-up. O homem, ele fica ao Deus dará. Ele se larga, ele vai passar no médico quando o negócio não tá funcionando mais, ou quando tá muito gordo, ou quando tá com problema cardíaco, quando tá com falta de ar, que não consegue correr mais, ele vai atrás. Ou quando a mulher vai lá e fala pra ele... que chega no consultório lá, por que o senhor tá aqui? Porque a minha mulher mandou. Direto. Então, assim, seria o ideal, sei lá, fez 15 anos de idade, 12 anos, terminou a consulta com um pediatra, faça uma rotina de exames, tá tudo bem, pelo menos a cada, sei lá, 2, 3 anos, passa num clínico ou num ebiatra, na adolescência e na fase adulta, um bom clínico geral. A minha área, nutrologia, a gente acaba cuidando, sendo um médico mais generalista também, então olhando os sintomas, o gastroenterologista, se tiver sintoma. Tem um médico para chamar de ser urologista, muitas vezes pode ser esse médico também, mas tem uma rotina, né? Não deixe para procurar nos 45 do segundo tempo, né? Procura no primeiro minuto aí, para ter uma rotina, para o médico te conhecer, falar, isso pode às vezes salvar a sua vida, porque o médico que te conhece, às vezes, desde os 20 anos, quando você tiver 32, ele fala, mas eu conheço esse fulano aqui, há 12 anos, ele não era assim, ele tá diferente. Essa visão
também faz com que às vezes você levante aquela lebre ali e fala, olha, tem alguma coisa diferente aqui, eu vou fazer um exame mais detalhado nesse paciente. Uhum. Então acho que isso é importante. Perfeito, perfeito. E se a gente quiser encontrar o Dr. Gustavo, onde é que a gente encontra? Ele atende presencialmente, ele atende online, como é que a gente encontra, doutor? Bom, eu atendo presencialmente e online, minha rede social é @dr.gustavomatos, né, no Instagram, e eu atendo aqui em Alphaville na Dua Health e na Gastroderma, que é na cidade de Caieiras. Então, meus locais de atendimento, e quem quiser também ficou com alguma dúvida, manda um direct, quer saber um pouquinho mais sobre saúde ou acesso a alguma informação, é um prazer poder compartilhar e poder melhorar, contribuir às vezes com conhecimento, que só esse conhecimento, muitas vezes eu vou estar salvando muito mais pessoas nessa divulgação, essa horinha que a gente bateu o papo aqui, do que um atendimento às vezes de um ano, entendeu? Então, o conhecimento não precisa passar comigo, passou com um profissional, porque viu uma informação aqui que chamou uma atenção, já vai ser o diferencial numa qualidade de vida melhor. Muito bom. Então, já passou ali o Instagram? Passei. Passa de novo pra gente. É o @dr.gustavomatos com 2 T's. Legal, o Dr. Gustavo passa vários conteúdos lá no Instagram. Importante isso aí pra gente ter esse conhecimento. Bom, eu quero agradecer você que tá com a gente aí, pedir para você compartilhar esse conteúdo, pedir para você seguir a gente, se inscrever no canal e comenta. Bom, a gente está aqui para gerar, né, essa conexão e esse conteúdo para vocês. E você que procura, quer passar, fazer os seus exames e ter até 80% de desconto, não esquece, aí tem um QR Code ali, quer ter uma consulta médica. Exato. Tem aqui, gente, o Cartão Nação Saúde é para isso, é para atender as pessoas, levar acesso à saúde de qualidade. Acessa aí hoje mesmo e já começa a fazer. Para com essa procrastinação. E é tão interessante que a gente, dentro desse projeto, né, que Deus colocou para a nossa vida, a gente tá levando a consciência e tá levando também o acesso para as pessoas, porque não adianta nada. Que eu sei que é o que muitas pessoas encontram aí, elas dizem, tudo bem, eu preciso ir para o médico, mas eu não tenho como ir, eu não tenho como fazer. Se eu for num SUS, eu vou demorar muito tempo. Então, muito mais também da consciência, a gente está levando o acesso, a possibilidade da pessoa ter um acesso mais fácil, algo mais acessível para ela poder resolver e poder viver de uma forma abundante e feliz. É isso aí, gente. E segue também o Cartão Nação Saúde, né? @Cartão Nação Saúde no Instagram. Tem o site aí também, tem o link aqui embaixo para vocês que querem ter mais conhecimento a respeito do Cartão Nação Saúde. Muito obrigado. Obrigadão, doutor Renato. E até o próximo episódio. Até o próximo. O próximo promete também, viu? Te espero lá.